Ok, meus amigos, nós estamos aqui para refazer, relembrar mais logaritmos, certo? Então veja essa questão. Usando a aproximação, logaritmo de 2 na base 10, 0,3. Logaritmo de 3 na base 10 como 0,5. E ele quer saber quantos algarismos tem 36 elevado a 20. Dados. Então, nós temos aqui dados. Logaritmo decimal de 2 e logaritmo decimal de 3. Vamos considerar esse logaritmo como 0,3 e vamos considerar esse logaritmo por aproximação como 0,5. Ele quer saber o número de algarismos, de 36 elevado a 20. 36 elevado a 20. Vamos relembrar a propriedade que nos dá o número de algarismos. Logaritmo decimal de x, nós podemos escrever como c mais m. C é chamado de característica, é a parte inteira, e m é a parte decimal. Se eu quero saber o número de algarismos de x, o número de algarismos de x vai ser a característica mais 1. Quando você encontrar o logaritmo, então você pega a característica a parte inteira mais 1. Lógico, quando esse número, no caso, maior do que 1. Ok? Então vamos verificar isso aqui. A expressão que nós temos é 36 elevado a 20. Então vamos lá. Agora eu quero saber quantos algarismos tem o E. Logaritmo de E, logaritmo decimal, logaritmo de 36 elevado a 20. Pela propriedade de logaritmo, essa potência vem antes para o logaritmo, multiplicando o logaritmo. Logaritmo de E, eu tenho 20 vezes logaritmo de 36. Então, eu posso escrever 6 ao quadrado. Traz para cá. Então, o logaritmo de E vai ser 22 vezes 20 vezes logaritmo de 6. Então, eu posso escrever 2 vezes 3. Para trabalharmos com os dois valores, e no caso 10. Então, ficamos com logaritmo de E, logaritmo decimal, fica 40. Se é produto, transforma em soma. Então, eu fico com logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Então, logaritmo de E, isso é 40. Logaritmo de 2 deve ser substituído por 0,3, mais logaritmo de 3 como 0,5. Então, logaritmo de E, eu tenho 40, que multiplica 0,8. 0,8. Então, nós temos aqui que logaritmo de E é igual a 32. Então, veja aqui. Aqui nós temos o que nós chamamos de característica, que é a parte inteira. Tá certo? Então, o número de algarismos de E é a característica
mais 1. Então, é 32 mais 1. Então, quantos algarismos tem? Resposta, 33. Então, o E, no caso, na posição que ele está, ele tem 36 algarismos. Então, 33 algarismos, ó. 33 algarismos. Resposta correta é o item D de dado. Essa foi a questão de número 175. Olha o que nós temos aqui, amigos. Que diz assim: seja a função f definida por essa expressão. A função f, ela é definida por essa expressão. Aí ele está questionando. O que ele está questionando? Determine todos os valores de x que torna a função não negativa. Não negativa caracteriza, tem que ser maior ou igual a 0. Não negativa quer dizer maior ou igual a 0. Então vamos começar. Nós temos a função, que é f de x, logaritmo de 5 na base 3, que multiplica logaritmo de 8 elevado a x menos 1 na base 5, mais logaritmo de 4 elevado a 1 mais 2x menos x2 na base 3, menos logaritmo de 2, que multiplica x, 3x, mais 1, na base 3. Primeiro passo, lembrando essa propriedadezinha de logaritmo. Para evitar produto, você pode cancelar, lembre, não é simplificar. Cancelar elementos iguais num produto de logaritmo. Então, a minha função f de x, ela passa a ser logaritmo de 8, eu posso escrever logo 2 à terceira, elevado a x menos 1, na base 3, mais 4. Eu posso escrever 2 ao quadrado, elevado a 1, mais 2x menos x2, na base 3, menos logaritmo de 2 elevado a 3x, ó, 3x2 mais x, na base 3. Todos os logaritmos estão na mesma base, então você pode aplicar a propriedade. Quem soma, multiplica. Quem soma, multiplica. Quem subtrai, divide. Esses dois primeiros estão somando, então se multiplica. Então fica 2. Aqui fica 3x menos 3. 3x menos 3. Vezes, ó, 2 elevado a 2 mais 4x menos 2x2. Embaixo fica 2, 3x2 mais x. Então, deixa eu só dar uma ajeitadazinha aqui. Pronto. Então, vamos lá. O numerador nos leva, certo? O numerador nos leva a produto de potência de mesma base. Então, o logaritmo
Então, vamos ver o que, que vai sobrar em cima. Vou conservar a base e somar os expoentes. Então, eu vou ter, ó, menos 2x2, 2, menos 2x2, 3x mais 4x dá 7x, menos 3 mais 2 dá 1. Isso aqui sobre 2 elevado a 3x2 mais x. Esse logaritmo está na base 3. Então, a minha função f de x é igual a logaritmo, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai o expoente. Esse menos esse, então dá menos 5x2, menos 5x2. Esse menos esse, então dá mais 6x, certo? E esse, ó, esse menos esse e mais 1. Certo? Então, peraí. Isso aqui é 3 menos 2. Então, isso aqui é menos 1. 3 menos 2, isso aqui é menos 1. Ó, é daqui que vem, ó. 3 menos 2. Então, dá menos 1. Aqui, menos 1. Pronto. O que que nós temos aqui? Na realidade, isso aqui, posso pegar esse expoente e trazer antes do logaritmo. Então, se nós trouxermos, aí o que que eu vou ter? Eu vou ter a função f de x como sendo menos 5x2 mais 6x menos 1 vezes o logaritmo de 2 na base 3. Logaritmo de 2 na base 3. Então, minha função f de x, você tem menos 5x2 mais 6x menos 1 vezes logaritmo de 2 na base 3. Condição imposta. A função tem que ser não negativa, então tem que ser maior ou igual a zero. Para que essa função seja maior ou igual a zero, me implica que menos 5x2 mais 6x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Que é o logaritmo, esse logaritmo, certo? Logaritmo de 2 na base 3, né? Então, isso aqui tem que ser, pronto, não é problema, beleza. Então, o que que nós vamos fazer agora? Fazer o estudo sinal da desigualdade. Então, veja aqui, menos 5x2 mais 6x menos 1 igual a zero. Para determinar as raízes, né? Para determinar as raízes dessa equação. Multiplicando por menos 1, 5x2 menos 6x mais 1 igual a zero. O nosso delta vai ser b ao quadrado menos 4a vezes c. 36 menos 20 sobra 16. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 16, sobre 2a. O a, não esqueça, no caso, a é igual a 5. Então, as raízes são 6, mais ou menos 4, sobre 10. Duas raízes estão aqui. 10 sobre 10 dá 1. E a outra raiz vai ficar 6 menos 4 dá 2 sobre 10, que é igual a 1/5. Vamos agora determinar, fazer o estudo do sinal. Nós encontramos duas raízes.
certo? Nós encontramos duas raízes. 1/5 tem igualdade, tem fechado. E a outra raiz tem igualdade, igual a 1. Sinal. Coeficiente do x negativo. Então, fora é negativo e dentro é positivo. Eu quero que seja positiva a resposta. Então, para ser positiva, implica que o valor de x, para que isso seja verdade, está entre 1/5 e 1. Então, entre 1/5 e 1. Então, veja, meus amigos, o item correto está no item C de casa. A resposta, o x tem que estar entre 1/5 e 1. A igualdade caracteriza intervalo fechado. Sistemazinho de logaritmo. Olha que coisa interessante. Resolva o sistema de equações abaixo e determine o valor de x mais y. Então, veja aqui comigo. O sistema. Eu tenho um sistema de equações. Logaritmo de x na base 2 mais logaritmo de y na base 2, isso é igual a 5. Logaritmo de x na base 2 menos logaritmo de y na base 2 é igual a menos 1. Se você tiver um pouquinho mais de experiência, esse sistema você pode resolver normal, usando o método da adição. Logaritmo de x na base 2 mais logaritmo de x na base 2 dá 2 logaritmo de x na base 2. Logaritmo de x na base 2 mais logaritmo de x na base 2 dá 2 logaritmo de x na base 2. Mais logaritmo de y na base 2 menos logaritmo de y na base 2. Então, isso aqui faz o pitiozinho. Então, isso aqui a gente cancela. Vamos ter 5 menos 1, 4. Não passe, faça logo 2 elevado a 4. Passo 2 dividindo. Logaritmo de x na base 2 vai ser igual a 4 sobre 2. Logaritmo de x na base 2 isso é igual a 2. Aqui nós vamos resolver e determinar o valor do x. Então, para resolver encontrar o x, vamos ter x é 2 ao quadrado. Então, x é igual a 4. O x já foi determinado. O valor de x, nós já temos aqui que é 4. E para encontrar o valor do y? Ora, nós não vamos substituir, certo? Nós não vamos substituir. Se quiser substituir o 4, tudo bem. Mas como você tem logaritmo de x na base 2, mais logaritmo de y na base 2 igual a 5, o logaritmo de x na base 2, ó, logaritmo de x na base 2 não é 2? Então, isso aqui é 2. Lembre, o logaritmo de x na base 2, mais logaritmo de y na base 2 é igual a 5. Desloco o 2 para o outro lado. Logaritmo de y na base 2, vamos ter 5 menos 2, que dá igual a 3. Então, logaritmo de y na base 2 é igual a 3. Resolvendo o logaritmo, y é 2 à terceira, então meu y é igual a 8.
Na questão, o pedido da questão, ele quer o valor de x mais y. Então, nós temos aqui o valor de x é 4, o valor de y é 8. Então, a nossa resposta é 12. O valor de x mais y é 12. O valor de x mais y é 12. Então, está no item A nossa resposta. 177. Olha aqui, amigos. A 178 diz assim: seja x0, x1, x2, uma sequência de números positivos, definida pela recorrência da seguinte forma: x0 é igual a 2, se n for maior do que 0. Logaritmo de xn na base 3 é igual a 1 mais 2 logaritmo de xn menos 1 na base 9. Calcule quem é x1. Eu tenho isso aqui. x0. Nós vamos substituir por 2. Logaritmo de xn. Logaritmo de xn na base 3. Isso é igual a 1 mais logaritmo de x n menos 1. Eu quero calcular o x1. Primeiro valor, tá certo? Primeiro valor para n. Então, n maior do que 0. Então, vamos atribuir n igual a 1. Vamos ver o que é que vai acontecer quando não tiver n, colocarmos 1. Então, nós vamos ter logaritmo de xn, então x1 na base 3 é igual a 1 mais logaritmo. Olha aqui, o n é 1, 1 menos 1, 0. Então, fica x0 aqui, na base 9. Agora, vamos com calma. Quem é esse x0? É 2. Então, vamos. Logaritmo de x1 na base 3. Vamos escrever todo mundo para a base 3. Certo? Esse logaritmo, o 1, eu posso escrever logaritmo de 3 na base 3. Mais. Aí, o que que nós temos? Tá certo? Nós temos o seguinte dadozinho, tá certo? Então, eu tenho, só que aqui nós temos, na realidade, 1 mais 2, aqui tem um 2, ó. Observem, ó, 1 mais 2 vezes o logaritmo. Então, só refazendo. Então, isso aqui tem, aqui nós temos 1 mais 2 log. Então, no lugar do 1, eu escrevi log de 3 na base 3. 2 vezes logaritmo de x0, que é igual a 2, eu já tenho esse valor que ele deu, que é igual a 2. 9, eu posso escrever 3 ao quadrado, para ficar na mesma base. Então, esse 2 traz para cá. Então, logaritmo de x1 na base 3, logaritmo de 3 na base 3, mais 2
sobre 2, logaritmo de 2 na base 3. Simplificando isso aqui, repetirzinho, eu vou ficar com logaritmo de x1 na base 3, como sendo log de 3 na base 3, mais log de 2 na base 3. Todos os logaritmos estão na mesma base, então eu posso dizer logaritmo de x1 na base 3, como você tem soma, transforma em produto. Então, eu tenho 3 vezes 2 na base 3. Na igualdade de logaritmo, nos leva à igualdade dos logaritmandos. Então, aqui nós teremos o x1 igual a 6. Era isso que o nosso amigo pedia. Ele pediu para determinar o valor, ó, calcule x1. Então, resposta correta do x1 é igual a 6. D de dado. Meus amigos, só para lembrar, alguma passagem? Não entendi essa passagem. Lembrando, são duas coisas que merecem lembrança. Relembrar. Logaritmo de A elevado a N na base A, isso aqui você pode dizer que é N. Ou se você tiver K, você pode escrever o logaritmo que você quiser na mesma, ó, logaritmo na base x elevado a quem? A K. É a volta dessa propriedade. Se você tiver um número, qualquer número, e quer escrever logaritmo, é só botar o logaritmando igual a, ó, o logaritmando igual a base, e esse número vai como expoente, tá certo? Do logaritmando. Por que isso? Porque nós sabemos que logaritmo de A na base A é igual a logaritmo de x na base x, que é igual a sempre igual a quem? A unidade. Logaritmo, meus amigos, é propriedade. Tem que dominar rapidez. E a gente domina resolvendo o exercício, exercitando. Até a próxima.